E aí, tudo bem com vocês? Espero de coração que todos vocês estejam muito bem, obrigada. E gratidão, gente, gratidão, porque é, eu vi que o número de seguidores cresceram. Realmente eu não tenho nem como pagar vocês, como recompensá-los. A única coisa que eu posso falar é gratidão, muito obrigada pelo carinho. O assunto de hoje é sobre o arquétipo do boi, certo? Eu pesquisei bastante, mas assim, não sou especialista em arquétipo e quero dizer que eu ainda não usei, mas eu vou começar a usar esse arquétipo, porque algumas características que o boi tem realmente eu preciso, certo? Bem, como todo mundo sabe, a gente ainda está enfrentando aí uma dura pandemia que está aliviando com a história da vacina, mas só que junto com a pandemia tem um desemprego, né? Preços de gás, combustíveis, aumento de uma série de coisas, muita dificuldade financeira, né? Não vamos ser hipócritas. Às vezes, sabe, gente, eu vejo assim. Claro que eu não estou aqui criticando, veja bem. Muitos coaches prometendo uma vida milionária, vem fazer nosso curso para destravar sua vida, que você vai ficar rico, milionário, bababá. Gente, eu penso assim, se você tem condições de fazer um curso para destravar sua mente, para seu desenvolvimento pessoal, faça. Porém, essa questão de você ficar rico e milionário, isso aí leva tempo, muito tempo. E a gente está no Brasil. Não é fácil você ficar rico no Brasil, né? Vamos ser sinceros. É muito difícil, muito. Existem pessoas que têm duas faculdades, pós-graduação, mestrado, doutorado, sei lá o quê, e estão desempregadas. Gente, eu ouvi uma emissora de rádio que é transmitida, né, nacionalmente, filiada à minha rádio, gente. Filiada a uma emissora de rádio que tem aqui na minha cidade. E tem um programa religioso de um padre, certo? E ele atendeu uma ligação ao vivo e uma mulher estava chorando, desesperada. Ela tem curso superior, 2 cursos superior, mestrado, doutorado, um esposo também, e estava ambos desempregados. O esposo dela é professor universitário, ela também. Só que assim, não passaram em concursos públicos, né, para ser professores da rede federal, então eles eram da rede particular de ensino. E aí foram demitidos, e agora, né? Ela chorou, pedindo oração ao padre, e falou assim que estava numa situação de humilhação, se sentindo humilhada, porque estava dependendo da família para pagar aluguel, e etc. Então, assim, a gente tem que questionar, gente, sabe? Nem tudo que aparece no YouTube e na internet é verdade. Lógico que se você precisa de um coach, você pode pagar, assim faça. Mas lembrando que tudo é um processo, né? E o Brasil está numa crise muito grande, né? É tanto né, gente? O Brasil está nessa crise aí, né? Que já estava, a pandemia só piorou, ok? Então, assim, é importante você não se deixar enganar, não acreditar em toda a conversa bonita, né? Porque esses coaches também, eles estão querendo ganhar o deles. Eu até entendo, todo mundo tá nessa loucura, querendo sobreviver de alguma maneira, certo? Então, assim, tenha muito cuidado, porque dinheiro é aquela coisa, para você pegar no dinheiro você soa tanto, mas para você gastar é muito rápido, né? Não é verdade? Então, gente, vamos aqui falar sobre o arquétipo do boi. Bem, lembrando que arquétipo não faz milagre, arquétipo não é mágica. O que é o arquétipo? O arquétipo é um modelo de uma personalidade com determinadas características
que a gente não tem, ou se a gente tem, a gente não colocou em prática, certo? Porque todos nós temos lá dentro o consciente, o subconsciente, o consciente, subconsciente e o inconsciente, que é aquela camada mais baixa, certo? Então nós temos determinadas características, nós temos todas as características para desenvolver muitas coisas, mas nem sempre a gente consegue, né, desenvolver. E aí, para que serve o arquétipo? Pra gente, vamos dizer assim, cobrar. Acho que essa palavra não é a mais ideal, cobrar do nosso inconsciente, que ele nos ajude com mecanismos ali psicológicos que nos fortaleçam a gente ser o que a gente ainda não é, a gente ter características que a gente ainda não tem. Beleza? Então, o arquétipo, assim, você vê uma determinada característica do arquétipo e você fala, nossa, eu quero essa virtude para mim, né? E aí você ainda não desenvolveu aquilo e aí você usa o arquétipo para você obter aquela característica, não é isso? É assim que funciona o arquétipo. O arquétipo, dependendo de pessoa para pessoa, ele tem o seu efeito mais rápido, outros são mais demorados. Às vezes a gente está pedindo algo para o nosso subconsciente, eu quero ser mais corajosa. Mas muitas vezes tem que ter um processo, esse processo é demorado, certo? A gente está nessa era da tecnologia, a gente tem que se atentar que nem tudo é como no computador, a gente dá o comando e o computador resolve rapidamente. O computador é assim, mas o nosso computador mental é diferente. Leva um certo tempo, né? Leva um certo tempo para você sentir aquela energia. Não tem, não é mágica, não é assim tão fácil, tão simples. Logicamente, que a gente falando é muito simples, usa o arquétipo e tal, e isso e aquilo, as características, mas isso aí vai vindo aos poucos e de acordo com pessoas de pessoa para pessoa. Veja bem, existem pessoas que são bastante tímidas e imagina uma cebola, né? Com várias camadas. Então a pessoa A é super tímida. Vou dar aqui um exemplo. A pessoa B é mais ou menos tímida, que é meu caso. E tem a pessoa C, que ela é zero timidez. Então, se essas três pessoas usarem o mesmo arquétipo, logicamente que a pessoa número 3, que ela é mais desenvolta, rapidamente ela vai absorver as características do arquétipo do que a pessoa número 2 e do que a pessoa número 1. Não é verdade? Porque a pessoa número 1, que é super tímida, são muitas barreiras psicológicas para ela poder desenvolver todo o potencial que o arquétipo pode oferecer. Tá entendendo? Não é simplesmente você usar um arquétipo em uma semana, você está a Mulher Maravilha. O cara tá o super-homem, né? Todos os problemas de 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos de existência, tudo vai resolver rapidamente dentro de uma semana, porque você usou um arquétipo. Não é assim que funciona. Seria maravilhoso que fosse, né? Eu estaria soltando fogos, me divertindo aí a beça. Mas não é bem assim que funciona não, gente. Sabe? Demora um pouquinho. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito vaidosa. E com o uso do arquétipo da Cleópatra, como eu falei no depoimento do outro vídeo, por exemplo, eu passei a ficar mais vaidosa. Essas pulseiras aqui eu não tinha. E eu comprei, certo? E eu queria, sabe, ser um pouco mais vaidosa. Achava e acho bonito mulheres que usam pulseiras e tudo mais, mas eu tinha um bloqueio. Quando eu botava uma pulseira em mim, isso é ridículo, isso aqui fica muito lindo nos outros. Um batom vermelho é muito lindo na fulana, mas em mim não dá certo não. Então, anel, que legal, mas no meu dedo é feio, porque minha mão é pequena, meus dedos são curtinhos, realmente meus dedos são bem curtinhos. Então eu era muito cheia de bloqueio. E o arquétipo da Cleópatra, ele me ajudou a tirar camadinhas,
Lembra do exemplo da cebola? Ele foi me ajudando a tirar essas camadinhas, né? De bloqueio, de frescura. Ah, essa cor como fica lindo na fulana, mas em mim não. Não fica muito legal não. Então assim, eu senti uma melhora com arquétipos, mas não me trouxe nenhuma riqueza, por exemplo. No mundo financeiro, não vou aqui mentir para vocês para ganhar seguidores e dizer que eu usei o arquétipo da Cleópatra e eu fiquei milionária, eu fiquei classe média, eu fiquei rica. Gente, eu sou da classe pobre. Sou pobre, moro numa cidade, num bairro de periferia, né? Eu poderia estar mentindo aqui para vocês, dizer que moro sei lá onde, não sei o que, mas não é do meu feitio. Eu prefiro falar a verdade, sabe? Embora que a minha verdade não seja muito bem vista para as outras pessoas, mas é o que eu sou, é a minha verdade e ponto, né? Então, assim, voltando à questão do arquétipo, me ajudou? Me ajudou, mas lentamente. E aí eu parei, já não tô mais com o arquétipo da Cleópatra, nem da Afrodite, nem da Marilyn, certo? Também eu sou uma pessoa que circula pouco, tenho estado mais em casa, mas foi essa a minha experiência. Em outro momento eu vou usar de novo esses arquétipos, porque realmente o lado feminino aflorou mais. E eu tava sem vontade nem de sequer me maquiar e já tô, né, querendo me maquiar melhor e etc. Então, assim, teve resultado? Teve, certo? Mas para o vídeo não ficar imenso, vamos pro arquétipo do boi. Bom, o arquétipo do boi é o seguinte, né? Todo mundo sabe que o boi, ele se alimenta diretamente da terra, a grama tá ali na terra. Diferente de nós seres humanos, a gente pega o alimento, corta, tempera, cozinha, tá ali dentro da panela que tá sendo aquecido por fogo, então passa por todo o processo, né? Pra gente poder se alimentar. Então, assim, o boi, ele é muito ligado à terra. E terra na astrologia, ele está muito ligado a dinheiro, a bens materiais em geral. Então o boi, ele arquetipicamente falando, ele está ligado a esse elemento terra, o elemento da prosperidade, o elemento do dinheiro, do comércio, dos negócios em geral. Mas o boi, se você observar o boi lá no curral, ele é muito na dele. Ele sempre está com aquele estado contemplativo, né? Good vibes, tudo tá de boa, a vibração tá ok, né? Tá tudo bonito. Sei lá como é que é o símbolo aí. Enfim, então, ele não é aquela pessoa agitada, entusiasmado. O boi não é isso. Então, se você quer tímido e quer ficar entusiasmado, não é legal que você use o boi. Ou então você use o boi com outro arquétipo junto, para que traga também o entusiasmo. Perceba que o boi não tem entusiasmo, mas se você quer entusiasmo, pega um outro animal que tem um entusiasmo, por exemplo, o macaco. O macaco é super alegre, super palhaço, é o palhaço da floresta. Então você pode unir os dois e pegar as características desses dois arquétipos. Certo? Eu tô falando rápido porque eu tô de olho no tempo do vídeo. Então, assim, o boi, ele come, ele rumina, né? A comida vai pro estômago, depois ela fermenta um pouquinho, depois volta pra boca dele, ele mastiga de novo e volta pro estômago de novo e vai fazer todo o processo digestório. E o que isso simboliza? Simboliza que o boi, ele não é ansioso, ele não come por ansiedade, ele come mastigando bem o alimento, ele não se deixa levar. Por exemplo, nos dias de hoje as pessoas com essa correria comem loucamente. Tem pessoas que têm compulsão alimentar, elas sentem uma fome que é até psicológica. Eu já passei por isso. Quando eu estou ansiosa, eu como bem. Quando é com 40 minutos eu já estou morrendo de fome. E eu fico, meu Deus, mas que fome é essa se eu acabei de comer? E aí eu vou e como de novo. E aí eu já saco que aquilo ali é uma fome psicológica. Então o boi, se você tem esse descontrole na alimentação, o arquétipo do boi, ele vai te deixar mais calma, mais contemplativa. O alimento para você vai ser algo que vai lhe satisfazer, no sentido de
lhe satisfazer nutricionalmente falando. Você não vai comer por compulsão, ok? Você vai digerir melhor o alimento. Outra coisa positiva do arquétipo do boi é que ele é muito confiante. Ele é o paizão, ele representa aquele paizão. Ele é muito confiante, ele é muito firme, ele é muito verdadeiro. Ele passa uma imagem de verdade, de respeito. Então, se você precisa que as pessoas lhe vejam como uma pessoa verdadeira, como uma pessoa que passa fé, coragem, firmeza, o arquétipo do boi é muito legal. Se você tem problemas de ansiedade com o alimento, também é legal. O boi, ele é biologicamente falando, o boi ele é alto, ele é robusto, né? Ele tem músculos. Então isso não quer dizer que você vai ter músculos que você vai engordar, certo? O lado sombra do boi é sono. Dizem que o boi dorme bastante. Mas tudo é questão de mental, né? Você tem que perceber que. Como é que eu posso dizer assim? Que se você estiver muito sonolenta, você tem que ter consciência de que aquilo ali pode ser o efeito do arquétipo do boi, beleza? O boi, ele não é criativo. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que trabalha com artesanato e quer ficar mais criativa, criar novos trabalhos, o boi não é legal para você se você quer essas características do boi que eu falei, aí você quer características de criatividade, você vai ter que pegar um outro arquétipo que tenha criatividade e usar junto com o boi, porque o boi, ele não é criativo, o boi é aquela pessoa que ele é conformado com o que ele tem. Por exemplo, vamos supor, isso aqui é do boi, o boi vive essa vida. Então, para ele tá muito bem, ele gosta de conservar o que ele tem, certo? Ele gosta de conservar o que ele tem. Ele ama o ambiente que ele vive, ele é contemplativo. Ele está ligado muito à questão do comércio, porque grandes fazendeiros e como é que chama? E pecuaristas que tem lá suas fazendas cheias de cabeça de boi, eles precisam do boi para tirar carne, vender, para tirar o couro. Outras pessoas pegam um chifre e fazem aquele instrumento lá, como é que chama? Berrante, né, que faz a música. Então, do boi é aproveitado uma série de coisas. O boi está ligado muito à questão de dinheiro, de comércio, de trocas comerciais. Então, o boi, como arquétipo, vai fazer com que você fique nessa energia do dinheiro, do comércio. Então, se você está atrás de um emprego que está tão difícil, se você fizer uso da energia do boi, creio eu que você vai ser visto como um ser contemplativo, um ser responsável, um ser verdadeiro, um ser que está ligado a dinheiro, a matéria, um ser comerciável. Né? As pessoas vão olhar para você e vão dizer, nossa, ele tem uma coisa de comércio, porque essa é a energia do boi, tá ok? Mas em termos de criatividade, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Se uma pessoa é humorista, trabalha com shows de piadas e está querendo elaborar os seus novos shows, quer novas piadas, então o boi, ele não é criativo, como eu falei. Mas se você quer passar uma verdade, você quer passar credibilidade, muita fé, muita confiança, muita firmeza, porque o boi é terra, o boi é firmeza, muita coragem. Aliás, coragem é um arquétipo do touro, que é diferente do boi, tá, gente? Boi é um animal, um arquétipo, e o touro é outro arquétipo, e o búfalo é outro arquétipo. São 3 arquétipos diferentes, eu tô falando só do boi. Então, o boi não é criativo. Então, se você, vamos dar essa ideia, você é um humorista e quer usar o arquétipo do boi para receber essas características da verdade, da firmeza, de ser o paizão, ele também é o líder, digamos assim, né? Ele passa essa ideia de liderança. Imagine que você está numa estrada andando ali a pé e aparece um boi. Você fica um pouco com medo, porque o boi ele passa aquela coisa de liderança, de seriedade, de firmeza, de compromisso, né? Então, você, se precisa da criatividade, vai ter que
adicionar um outro arquétipo aliado ao boi, certo? Porque o boi sozinho, ele não é entusiasmado, ele não é oba, oba, né? Ele não é alegre, ele é muito do sério, né? Ele é mais para a coisa do negócio, nós vamos fechar negócio, certo? Deixa eu ver o que eu posso mais falar. Ele tem também a questão da alimentação equilibrada, né? E ele é mais pacífico do que o touro e do que o búfalo, né? Então o boi ele é mais centrado, né? Ele são essas características, verdade, seriedade, firmeza. Imagina a gente nessa pandemia, que as finanças não estão muito boas. Então, uma pessoa que já é estressada, ela vai ficar mais estressada ainda. Então, se ela fizer o uso do arquétipo do boi, ela vai ficar mais contemplativa, ela vai ficar mais, poxa, é isso, é só isso que eu tenho, então é isso que eu vou preservar. O boi, ele é muito assim, ele preserva o que ele já tem, mas ele também tem ambição de querer, vamos supor, adquirir um pouquinho mais. Mas se tá difícil ele adquirir este, tô dando aqui um exemplo, e ele só tem esse, ele vai conservar o que ele tem, sabe? Ah, isso aqui tá se quebrando, o boi vai lá e conserta. Ah, aqui também tem outra falha, o boi vai lá e conserta, porque ele conserva o que ele já tem, certo? Ele tem ambição de querer outra coisa, mas se tá difícil, ele vai, ele vai conservar isso daqui da melhor maneira possível. Ele vai polir, ele vai consertar, ele vai pintar, ele vai zelar. O boi ele é muito disso, de conservar o que ele já tem nas mãos. E não ficar muito olhando a grama do vizinho. Ah, o vizinho tem isso aqui, e isso aqui, sabe? Mas eu queria isso aqui, mas, sabe? Ele é muito de assim, quero isso aqui, mas se eu não tenho, eu vou lutar para ter isso aqui, mas eu também vou conservar isso aqui. Não vou deixar isso aqui abandonado de qualquer jeito, entendeu? Então o boi é muito isso. Então, assim, um patrão, ele também quer essa característica, né? De um funcionário que gosta de conservar, de zelar a empresa que ele tem. Percebe? Então, é tudo que eu posso falar aqui a respeito do arquétipo do boi. Ah, lembrando também que o boi, ele, no horóscopo chinês, o ano de 2021 é o ano do signo do boi, né, no horóscopo chinês. E o elemento do arquétipo, do signo do boi no horóscopo chinês é a prata, certo? Isso aqui acho que não é prata não, gente, mas vamos imaginar que seja, né? Então você pode reforçar aí, se você crê, né? Usar elementos assim de prata. Ih, meu Deus. Tá? Procurar andar com elementos de prata na sua bolsa, enfim. E sempre ficar assim tocando essa energia do metal. O, o boi também, ele tem como regência, digamos assim, ele rege o intestino grosso e o pulmão, certo? Então, assim, cuide do seu pulmão, cuide do seu intestino grosso, senão você pode ter problemas com isso. A gente tá aqui nessa pandemia, todo mundo ainda é obrigado a sair com máscara, né, para entrar em banco, em uma série de lugares, porque todo mundo ainda não está vacinado. E infelizmente chegou um novo SARS-CoV, né? Um novo Covid. Não, Covid é a doença, né? Chegou uma nova cepa aí de vírus. E no momento não tem vacina ainda para esse novo vírus. Então nós somos obrigados a usar máscara. Veja bem, quando a gente usa máscara, aí tem a máscara de normal, dupla camada, tripla camada. Então quanto mais camada tem uma máscara, melhor protege. Mas em compensação, ela protege dos vírus e das bactérias, mas o seu pulmão ele fica sobrecarregado, porque ele tem que respirar mais para puxar mais oxigênio para dentro de nós. Então, assim, a gente somos prejudicados duplamente pelo vírus e porque nosso pulmão fica cansadinho, né? Tente fazer uma caminhada, uma corrida,
assim, né, em longo espaço, com máscara, você fica ofegante muito rapidamente do que se você não tivesse a máscara. E aí o horóscopo chinês, o signo é o boi, e o boi rege o pulmão e rege o intestino grosso. Então, vai uma dica. Dê um jeito de equilibrar a sua respiração, dê um jeito de equilibrar a sua alimentação para que você não tenha problemas nem com o pulmão, nem com o intestino grosso, ok? Se você tiver cuidado, você será favorecido. Se não, segundo o que eu estudei aí sobre horóscopo chinês, você vai ter problemas. E tem umas máscaras, dependendo do tecido, né? Elas soltam naturalmente aqueles pelinhos. Então, dizem que muitas pessoas estão tendo problemas respiratórios, porque vai sair aquele pelinho, né, do tecido ou do TNT, e a gente vai respirando aquilo ali. Tem pessoas que começam a ter problemas de entupimento nessas vias aéreas. Então, assim, muito cuidado. A gente está numa situação muito difícil. Se a gente não usa máscara, é perigoso. Se a gente usa, a gente também fica meio que sufocado. Então, veja só, a gente tá igual aquele ditado que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não é isso? Então, o boi, como ele é um ser contemplativo, ele é good vibes, ele passa verdade, ele é muito ligado à terra, ele não é muito de se movimentar, porque o boi, o elemento terra na astrologia, ele é muito ligado ao lugar que ele está. Ele é um pouquinho mais acomodado no sentido de locomoção, ele não gosta muito de se movimentar. Então, é por isso que eu acho interessante você pegar as características do boi junto com outro arquétipo que você julgue ser necessário adquirir outras características. Tem pessoas que dizem assim, não é bom você usar 2 arquétipos, 3 arquétipos. Gente, sinceramente, eu de cara, quer dizer, de cara não, o primeiro arquétipo que eu usei foi o do urso. O segundo foi o da águia, que eu tirei porque estava dando uma irritação muito grande, inclusive eu tenho aqui no canal. E a terceira vez que eu usei o arquétipo foi 3. Foi Cleópatra, Afrodite e Marilyn. E agora eu vou entrar no arquétipo do boi. E eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Eu fiz umas colagens. Tá aqui, ó. Isso aqui não é um touro. Isso aqui não é um búfalo. Isso aqui é um boi. Aqui tem uma águiazinha, ó. E aqui é porque tá espelhada, né? Tem o nome Perseverança em francês. Aqui tem rosas vermelhas, que é o arquétipo da paixão. Aqui tem umas letrinhas japonesas, que simboliza também a perseverança, só que em japonês. Aqui tem 2 joaninhas. Aqui tem o sol. E aqui tem a nota de Libra, né? Libra esterlina, que é uma moeda bem poderosa, né? Da Inglaterra. E aqui tem um troféuzinho. Esse papel aqui, ele é fotográfico, eu imprimi o boi. E aí eu fui imprimindo essas outras imagens aqui e saí recortando e colando, certo? E ficou assim. Só que a gente passa o dedo e percebe que tem um relevo. E a folha ficou um pouco engenhadinha, porque quando você, né, coloca cola, não fica legal. Aí eu fui, adicionei também aqui, ó. Não sei se dá pra ver aqui o elefante, certo? Então aqui tem vários arquétipos. E aí eu fui lá na Lan House e do jeito que tava aqui colado, o rapaz até achou que eu sou louca. Mas enfim, não devo nada a ele. E eu fui imprimir isso aqui, ó. E aí saiu tudo lisinho. Não tem mais aquele relevo da colagem, certo? Isso aqui são vários arquétipos. Tem o boi, né? Que é para enfrentar esses momentos difíceis. Porque o boi, ele é muito conformado com o que ele tem. Ele passa a verdade, ele tá ligado ao comércio, etc. Tudo que eu já falei. Tem a águia, tem a palavra perseverança, tem a libra esterlina,
que até dei um corte assim, colei para ficar mais estiloso. Tem um troféu, que lembra Vitória, né? Tem o girassol. O girassol, ele é o arquétipo, essas flores aqui, elas se direcionam para o sol, ou seja, elas só olham para a luz. Ela é o arquétipo, vou aproveitar aqui para falar do arquétipo também do girassol. O girassol, ele só se volta para a luz. Então, o que isso significa? Que o girassol, ele não olha para o negativo, ele não olha para trevas, ele não olha para pessoas que ficam, olha, isso aí não vai dar certo. Olha, ó, tá para baixo. Não, o girassol, ele não dá ouvido para a negatividade, ele só olha para a luz. Então, aqui, aproveitando o vídeo, falando desse outro arquétipo. Não tem muitas coisas para falar, não. Mas o arquétipo do girassol, ele além de trazer prosperidade, ele só enxerga a luz, ele só enxerga o lado positivo. Em épocas e tempos de pandemia, tudo que a gente precisa é estar olhando para o lado positivo. As joaninhas, elas representam alegria, amizade, companheirismo. Né? Simboliza isso aí também. E aqui em japonês e aqui em francês, perseverança. Aí tem aqui também o elefante, o elefante é muito bom para memória. Muito legal para memória. Então isso aqui tem uma série de arquétipos. Olha só quantos arquétipos. E aqui a libra esterlina representa a prosperidade financeira. Aqui a paixão, não necessariamente paixão, está mais ligada à paixão, né, de homem e mulher, mas pode ser também uma paixão pela vida, né? Uma paixão, dizem que esse arquétipo das flores eleva também a autoestima, que é importante. Então aqui, ó, são vários arquétipos. Gente, eu acho que eu falei tudo. Olha a diferença, dá para perceber a diferença. Aqui é o que é colado. E esse aqui ficou até com aspecto vintage, porque quando sai na impressão, você percebe que tem a diferença. Acho que dá pra perceber, assim. Ficou até mais vintage esse aqui, esse aqui é a colagem, esse aqui é a impressão. Ok. Gente, pelo amor de Deus, esse vídeo tá imenso. Tá imenso, tá imenso. Eu, como sempre, fazendo o vídeo aqui na madrugada, certo? E, gente, eu mesma tô fazendo um tarô astrológico. Eu peguei um cartão, imprimi umas imagens. Isso aqui saiu até com listrinha, não saiu bem impressa, não. E aqui atrás colei a cartolina dourada. E isso aqui são os elementos da astrologia, porque eu estudo astrologia. Não chego a ser uma astróloga não, tá, gente? Mas eu estudo bastante sobre astrologia. Mas não posso me considerar uma astróloga porque ainda não sou mesmo. Mas eu entendo de bastante coisa em relação à astrologia, acho muito interessante. Então aqui é o planeta Marte, aqui é a Lilith, Saturno, Quiron, e as costas deles estão assim todas douradas. Eu vou até terminar de colar as estrelinhas, ó. Certo? E às vezes eu coloco cartas para mim mesma. Esse aqui é Plutão. Esse aqui é o Sol na astrologia, que ele tem esse símbolo de um círculo dentro de outro círculo. Aqui é Mercúrio. E aqui, acho que aqui é Júpiter. Certo? Então, depois eu vou ver se eu faço aqui um vídeo com tiragens, apesar que já tem tanto cartomante interessante aí no YouTube. A maioria são bons. Tem uns são mais ou menos, né? Mas a maioria são muito legais. Eles realmente entendem de cartomancia. É muito gostoso, gente, eu acho. Aí comprei. A minha cidade é um pouco assim, não tem tantas cartas. Aí eu comprei esse tarô aqui. Ele só vem com os 22 arcanos maiores.
Certo? Não tem o restante das cartas. É um tarô pela metade, mas foi assim que ele... Só tinha ele, não tinha outro. Tive que comprar ele. Poderia ter comprado pela internet, mas